Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com você o primeiro sermão da Semana de Evangelismo do Ministério da Mulher, coordenada pelo Ministério da Mulher. E o primeiro título, o primeiro sermão do sermonário é Vire a Página. Eu quero ler e acompanhar, quero que você me acompanhe nessa leitura. Um sermão muito proveitoso, feito pela nossa líder do Ministério da Mulher, a professora Denise Lopes. Diz assim, na introdução: páginas em branco, ideias na cabeça, personagens interessantes, o enredo atrativo e bem planejado. Assim acontece a criação de uma história e o nascimento de um livro. De acordo com as pesquisas realizadas, há no mundo mais de 129 milhões de livros. Poderíamos dividir todos eles em duas grandes listas: os livros de ficção e os de não ficção. Os livros de ficção tratam de apresentar o tema usando o imaginário, o irreal, uma história inventada. Os de não ficção apresentam a verdade, os fatos, a realidade. Ao escrever um livro, o autor não sabe quantas páginas usará. Tudo vai depender da sua criatividade e imaginação ou do acesso às pesquisas, notícias e avaliações que terá. Um fato interessante, no entanto, é que em toda obra literária, de ficção ou não ficção, que conta uma história, percebemos um padrão básico para a resolução de conflitos ou para sua conclusão. Teremos um final feliz, um final infeliz ou uma tragédia. Nesta semana, estudaremos histórias reais inseridas no livro mais vendido de todos os tempos, a Bíblia. Esse livro já foi traduzido para mais de 2.454 línguas diferentes e já inspirou mais músicas do que qualquer outro livro. Por que tanta fama? Porque não se trata de um livro qualquer. Essa obra contém as respostas que necessitamos para a vida, além de conter diversos gêneros literários. Esse livro descreve o início de todas as coisas boas, o porquê das coisas ruins e revela os segredos do futuro. Nele, lemos histórias de personagens com quem nos identificamos. Encontramos situações tão incríveis que poderiam ser classificadas como fictícias, não fosse a idoneidade do autor e sua fonte de dados. Mas o fato mais importante e incrível é que ele tem o poder de transformar de tal maneira que, ao virarmos as páginas desse livro sagrado, vemos as páginas do livro de nossa vida virando para uma nova sessão, ou um novo capítulo, ou uma nova fase. Muito embora nessas novas páginas possamos registrar desafios e conflitos de forma antecipada, já podemos ter a certeza do desfecho. A resolução final será aquela que todo ser humano deseja: a paz e a felicidade, não passageiras como temos conhecido, mas eternas. Isso não é ficção. Não se trata de fábula, mas de fatos, certezas passadas e garantias futuras. Então, venha comigo, prepare-se para virar a página de sua vida, pois iniciaremos uma jornada que mudará nossa trajetória, nossa história. Primeiro ponto: o conflito de Helena. Ainda vale a pena crer em Deus? Helena é uma jovem de 26 anos, recém-casada. Depois de um namoro e um noivado felizes, veio a realização do sonho, o dia do casamento, a lua de mel, a casa nova, enfim, vida nova. Aliás, esta é normalmente a ideia que se tem. Casa nova, vida nova, uma nova fase na vida, uma nova página a ser escrita. A casa de Helena ainda não tinha todos os móveis, mas isso não seria o problema, pois havia amor de sobra. Pelo menos era o que ela pensava. Mas os dias passaram. Porque na vida temos sempre esse mas. Uma nova realidade está sendo apresentada, e com ela novos sentimentos. Não era apenas a insegurança de estar morando em um novo lugar,
mas também os desafios do novo trabalho e as dificuldades de ser aceita naquele novo local. Inveja e fofoca destruíram a satisfação que ela poderia encontrar no que fazia. A produtividade e a eficiência caíram e o emprego foi perdido. Junto a isso, veio a descoberta de que a lua de mel havia acabado. O homem que conhecera não era mais o mesmo. Um novo lado, ou poderíamos dizer, seu verdadeiro eu se manifestara. Suas atitudes não eram mais compatíveis com suas palavras e suas promessas anteriores. Helena vivia meio abandonada por ele e ainda tendo que conviver com sua agressividade. Ela não mais se reconhecia, não tinha mais a segurança de antes, nem a mesma alegria. Acordar de manhã era um pesadelo e dormir à noite uma batalha. Um dia, na cozinha, preparando o almoço, ela se perguntou por que a vida não podia ser o que a gente sonha. O que há de errado? São as pessoas ou sou eu o problema? Porque tudo parece conspirar contra mim. Em lágrimas, ela desabafou, e como estava sozinha em casa, em voz alta, desabafou. Ela realmente desabou naquele dia. Deus, eu sempre fui eu nunca fui uma pessoa ruim. Fui uma boa filha, uma boa aluna, uma boa amiga. Eu sei que não sou perfeita, mas sempre procurei fazer o meu melhor. Então por que há tantas coisas ruins acontecendo em minha vida? Por que tanta desilusão? Por que o Senhor permite tanta maldade e tanto mal nesse mundo? Já nem sei mais se vale a pena crer em Ti. Ao quebrar os ovos e colocar em uma tigela para mexê-los, ela completou: é isso, Deus. É isso que minha vida é, um monte de ovos mexidos. Eu queria poder mudar, mas nem sei como. Da mesma maneira que não tem jeito de desmisturar estes ovos, também não tem mais jeito para mim. Por quê? As primeiras páginas de nossa história. Bom, será que a Bíblia tem a resposta para as perguntas de Helena? De fato, esses questionamentos não são novos. Na verdade, são bem antigos e Jesus os respondeu por meio de uma parábola, uma narrativa ficcional. Vamos ler o que diz Mateus capítulo 13, versos 24 ao 26. Acompanhe comigo essa leitura. Mateus capítulo 13, versos 24 ao 26. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Jesus contou esta pequenina parábola para que o povo daquele tempo e todos nós pudéssemos compreender o motivo pelo qual as coisas não são como gostaríamos que fosse. De fato, nossa história não é aquela que Deus desejou para todos nós. Ele gostaria que nossa história fosse construída com páginas, textos, enredos e imagens perfeitas. Sabe-se que, nos tempos antigos, no Oriente, para se vingar de alguém, os homens espalhavam sementes de qualquer erva daninha no campo recém-semeado. Ao crescer essa erva daninha, ou joio, prejudicava a colheita, trazendo trabalho dobrado, fadigas e prejuízos ao proprietário. Ou seja, trazia o mal para aquele que era considerado um inimigo. Amigo, Deus, ele é um bom agricultor que, para demonstrar seu amor, plantou a boa semente, mas ao mesmo tempo há outro poder em ação. Há um inimigo, e esse inimigo veio e plantou a maldade, a desgraça, a desilusão e a dor. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, nos conta como tudo começou e explica por que razão nas páginas de nossa vida há tanta desilusão, canseira e dor. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 12, versos 7 ao 9. Diz assim: houve peleja no céu,
Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Satanás, antes chamado de Lúcifer, era um ser lindo que tinha posição exaltada, pois era um dos anjos que ficavam ao lado do trono de Deus. Por alguma razão, ele não estava satisfeito em ficar ao lado do trono de Deus. Na realidade, segundo o livro de Isaías, ele queria ser o próprio Deus. Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. Isaías 14, 13 e 14. Diz assim: Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você percebe? Ele queria ser como Deus, ele queria estar acima de Deus. Não há como entender como que o mal nasceu no coração desse anjo, mal este denominado pecado. Lúcifer, dominado por sentimentos de inveja, começou a plantar ervas daninhas na mente dos demais anjos do céu. Ele espalhou o espírito de contenda e descontentamento, deturpou o amor e a justiça de Deus. E aqui vale lembrar que ele é o pai de todos esses sentimentos e atitudes. Cada vez que os utilizamos, estamos fortalecendo o pecado em nosso coração, manchando as páginas de nossa vida e também de outras pessoas. Será que Deus havia falhado em sua criação? Não, mas precisamos lembrar que faz parte da perfeição de Deus ao criar suas criaturas, dar-lhes o direito da escolha. E isso porque Ele é amor, porque Ele é amor. Somente o amor permite esse direito e o governo de Deus está fundamentado em sua lei de amor. Talvez você se pergunte, por que Deus não destruiu Satanás? Deus poderia ter eliminado, destruído, deletado Satanás em questão de segundos, mas se ele fizesse isso, todas as criaturas o serviriam por medo, por obrigação. Na verdade, Deus deu a Lúcifer um longo tempo para que ele se arrependesse e lhe fosse concedido perdão, porque ele, Deus, é longânimo e cheio de misericórdia, tardio em irar-se, como a Bíblia revela em Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Deus é sábio. Se ele tivesse destruído Satanás, os anjos e o universo não teriam a oportunidade de reconhecer verdadeiramente o caráter de Lúcifer e sua maneira de governar. Tampouco perceberiam e reconheceriam o caráter de Deus, que é baseado no amor e na justiça. Se uma única dúvida sobre a bondade de Deus permanecesse no coração dos anjos, uma má semente teria ficado e produzido muito mais desgraça no universo. Por isso, o autor do mal foi poupado. Nosso Deus é um Deus de amor que tem prazer em um relacionamento de amor com suas criaturas, quando elas o adoram e amam por livre escolha. Helena, a personagem da história de hoje, queria ser respeitada por seu marido e receber a atenção dele, porque ele o amava e não por qualquer outro motivo. Assim é com todos nós. Nossa alegria e nosso bem-estar na vida estão atrelados a amar e ser amados, a servir e ser servidos por amor, não por obrigação. Quando percebemos que há obrigatoriedade e má vontade, nosso sentimento de valor pessoal é destruído. Deus nos fez assim, à sua imagem e semelhança. Portanto, Ele também se alegra quando as pessoas o servem e lhe dedicam tempo por amor, porque gostam de sua companhia e porque confiam nele. Deus nunca perderá o senso de seu poder e valor, mas sua imagem é maculada quando somos falsos em nosso relacionamento com Ele. O que sabemos é que a batalha que começou no céu ainda não terminou, ela apenas mudou de lugar.
A terra tinha acabado de sair das mãos de Deus, linda, maravilhosa e perfeita. Um livro pleno com páginas a serem escritas somente com fatos que trouxessem alegria. Satanás viu este planeta como um prêmio a conquistar, um lugar para ter seu trono e escrever seu governo. Ele tentaria apoderar-se deste planeta. Deus sabia disso, por isso deu orientações a Adão e Eva para que pudessem usar bem o seu livre-arbítrio. Adão e Eva conheciam a história do conflito no céu e tinham que estar atentos, foram orientados a nunca ficar distantes um do outro, a fim de não correrem risco algum. E se percebessem algo estranho, poderiam clamar pelos anjos do céu, que prontamente estariam ali para auxiliá-los, e nada, absolutamente nada aconteceria com eles. Aqui podemos extrair 3 importantes lições. Número 1. Deus sempre orienta a respeito daquilo que é importante para a nossa vida. Onde achamos essas orientações? Em Sua palavra. Muitos problemas que vivemos resultam do fato de não optarmos por saber o que Deus tem a dizer. Não damos e não temos tempo, não dedicamos tempo para ler a Bíblia, para ver o que ela nos ensina, nem damos o devido valor para obedecer a Deus. O segundo aspecto é que muitos problemas conjugais poderiam ser evitados simplesmente se marido e mulher andassem juntos, construíssem propósitos e os executassem juntos, valorizando a companhia um do outro. E o terceiro aspecto é que valorizamos demais nossa independência. Achamos que temos as respostas e que podemos dominar as situações. Deixamos de clamar pelos anjos em nosso favor e então falhamos e colhemos as consequências. Adão e Eva falharam no teste do amor e da lealdade e não demorou muito para descobrirem que algo havia dado muito errado. O conflito viera até eles. O primeiro borrão da página do livro de suas vidas estava feito, afetando a história de toda a humanidade, afetando as primeiras páginas e tantas outras de nossa vida. Satanás conseguira sequestrar o mundo, declarando-se o príncipe dele. Todos os dias, ao cair da tarde, o Senhor vinha ao Éden, ao jardim do Éden, para conversar com nossos primeiros pais, mas naquele dia o encontro não foi como dos dias anteriores. Que relato dariam a Deus? A novidade não era nada boa. Se pudessem apagar essa parte da história, ou se pudessem arrancar a página daquele dia, mas isso era impossível. No livro da história de nossa vida, não temos por nós mesmos como apagar parágrafos e capítulos ou arrancar páginas, por mais que nos esforcemos. Tudo que nos acontece fica registrado em nossa memória, consciente ou inconsciente, como recurso para nosso equilíbrio psicofisiológico. Deus sempre permitiu esse mecanismo de registro dos fatos para que também pudéssemos enxergar nossas debilidades, para que tivéssemos consciência do mal que habita em nós e no mundo. É como se fosse um sistema de alerta emocional, mas também espiritual, a fim de buscarmos ajuda, especialmente a proteção e a dependência de Deus, que nos criou e que pode curar as marcas e feridas a que fomos submetidos. Adão e Eva não queriam encarar essa desobediência, a sua desobediência diante do Senhor, e tentaram evitar a Deus da mesma maneira que um filho faz de tudo para não entregar um bilhete escolar sobre seu mau comportamento. Deus precisou chamar o casal. Onde você está, Adão? Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabia onde eles estavam, mas o método de Deus para ajudar o homem a reconhecer sua falta nunca foi e nunca será o de acusação, mas o da reflexão. Por isso ele pergunta, por isso a sua pergunta, onde está Adão? Disse Adão, ouvi tua voz e tive medo. Adão nunca tivera medo antes, mas isso é o que acontece quando pecamos. O pecado afasta a pessoa de Deus e o faz ter medo dele. A história continua com Adão dizendo, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Minutos atrás, Adão teria dado a vida por ela.
Agora ele a culpava e a Deus também. Afinal, era o Senhor que havia dado a mulher. Incrível como o pecado destrói o amor e leva as pessoas a justificarem seus atos. Eva não ficou por menos ao justificar sua escolha dizendo: a serpente me enganou, Senhor. Em outras palavras, a serpente que o Senhor fez me enganou. O pecado leva a humanidade a conhecer o orgulho. Orgulho que nunca deseja reconhecer seus próprios erros e que passa a culpar pessoas, circunstâncias e coisas. Infelizmente, Adão e Eva deixaram de crer na palavra do Deus verdadeiro para crer na palavra de Lúcifer e descobriram o tipo do seu governo, que é mau, enganador, mentiroso e caluniador. É terrível deixar de acreditar no Deus verdadeiro. Por causa dessa escolha, tudo mudou. O borrão do pecado rasurou a história da humanidade e, por consequência, a sua e a minha história também. O que era para ser uma história perfeita de alegria e felicidade passou a ser uma história de drama, uma história de suspense e de terror. É verdade que muitos apreciam esses gêneros literários, mas uma coisa é você ler um livro ou assistir um filme, um livro. Isso é uma coisa diferente de você ver isso ou mesmo ser o protagonista de uma história como essa. E será que há esperança? Será que há esperança? Helena, a jovem senhora de nossa história, ela viveu durante alguns anos sob a tortura de seu marido e de sua própria consciência, pois ela havia sido alertada por seus pais a respeito de algumas características de então seu namorado e noivo, que poderiam trazer grandes problemas. Mas ela não quis ouvir e viveu a cegueira de um amor fantasioso que a levou a um drama cruel, vendo seu marido em casa com outra mulher. Que pai e mãe ficariam inertes ao ver o sofrimento de uma filha? O amor paternal sempre acolhe o filho que cai. Acolher não isenta o outro das consequências. Helena encontrou aconchego em sua família. Seus pais a receberam para ajudá-la a curar as feridas, a fim de que pudesse outra vez erguer a cabeça, virar a página e seguir em frente. Quando Adão e Eva rejeitaram o conselho de Deus, o céu se encheu de tristeza, mas agora passariam a conhecer o mal com todas as suas consequências, incluindo traição, dor e morte. Deus, nosso Criador, não poderia ficar sem suas criaturas. Ele não poderia mudar as consequências da escolha feita, mas jamais ficaria inerte. Um meio de livramento já havia sido estabelecido e Jesus daria sua vida como resgate não apenas para Adão e Eva, mas para toda a família humana que agora viveria o problema do pecado. Jesus deixaria o céu para viver como homem, a fim de que pudesse ajudar e socorrer os que fossem tentados, e ao finalizar sua missão seria cruelmente humilhado, levaria o peso dos pecados de toda a humanidade e sofreria a morte de cruz. Porém, ele ressuscitou no terceiro dia e voltaria para o céu para, como advogado, interceder por todos nós, por todos aqueles que crescem nele. Nesse grande conflito entre o bem e o mal, o inimigo de Deus, Satanás, tem se especializado em suas maldades e astúcias. Ele continua plantando ervas daninhas, especialmente dúvidas a respeito de Deus e de sua existência, levando as pessoas a culpá-lo pelas desgraças, quando na verdade é Satanás o verdadeiro causador. Mas, por que Deus permite? Lembre-se, fomos sequestrados e por isso o plano de resgate é por meio de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem com você dizendo: um dia Satanás tentou tirar Deus do trono do céu e não conseguiu. Então sua meta é tirar Deus do trono da nossa vida. Talvez você se sinta sozinho, sem amigos, rejeitado, incompreendido e acabado. Talvez, como Helena, esteja desiludido com as pessoas em quem confiava e tenha canalizado essa desilusão para Deus. E se pergunte: onde está Deus? Onde Deus está? Por favor, considere esta nova perspectiva. Tudo que acontece de ruim
é o inimigo tentando tirar Deus de sua existência. Sabe, você pode ter 3 atitudes a respeito das coisas ruins. Primeiro, jogar a culpa em Deus. Segundo, deixar de acreditar em Deus de uma vez por todas. Ou terceiro, confiar nele. Essas são as 3 atitudes, as 3 possibilidades que você pode ter. Amigo, Deus não desaparece quando as coisas ruins, as coisas estão indo de mal a pior. Ele está sempre em ação, criando algo bom para nos dar coisas ruins. Aliás, criando algo bom para nós das coisas ruins que nos acontecem, nos fortalecendo nas batalhas, nos ajudando a resolver os conflitos e a ser vencedores. Ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar a escrever um novo capítulo da nossa história. Ele sabe exatamente o que está fazendo, portanto, confie. O inimigo pode rir de você hoje e amanhã, mas no terceiro dia nascerá o sol de um novo dia e uma nova página surgirá. O amor de Deus por Adão e Eva continua mesmo depois de eles terem errado. Continuou. Sim, continuou. Um plano para que o ser humano pudesse outra vez habitar num mundo perfeito, sem dor, sem espinhos e sem tristeza, seria executado. E esse plano realmente foi executado. Isso tudo porque ele jamais deixou de ser bondoso e um amorável Pai. Quando subiu ao céu, semanas após sua ressurreição, Jesus pleiteou mais uma vez por nossa vida perante o Pai. Eu quero ler com você o que diz o Evangelho de João, no capítulo 17, a oração sacerdotal de Cristo. Quero ler o versículo 24, que diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amigo, Deus se preocupa com você. Ele diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Isaías 41:10. De maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. A grande questão é: você vai confiar nesse Deus? Você vai aceitar o que sua palavra diz? Ou vai confiar exclusivamente em sua intuição ou em sua própria sabedoria? Deus quer resgatar você do governo do inimigo, mas ele não vai tirar você à força. Sua decisão é decisiva nesse conflito: estender a mão ou não para seu resgatador. Qual é a sua resposta? Você gostaria de aprofundar o estudo na Bíblia sobre o seu resgatador? Que Deus te abençoe, que Deus possa fazer grandes maravilhas na sua vida e que você possa entender mais sobre o seu amor. Deus te abençoe. Um grande abraço.